A esse pós-jogo do canal do Bolivar, onde o Atlético venceu o Tombense por 2-0 na Arena do Jacaré, nesta noite do dia 22 de fevereiro de 2025, né? E se classificou para a final do Campeonato Mineiro em busca do hexacampeonato, né? O hexacampeonato que já foi conquistado na nossa história uma única vez, de 78 até 83, e agora, em 2025, o Clube Atlético Mineiro, o primeiro, o maior, o atual campeão do chão, vai ter de novo essa oportunidade de levantar de novo esse hexacampeonato, né? E veio numa classificação tranquila, podemos dizer assim, 4-0 no placar agregado, havia vencido por 2-0 no jogo de ida no Mineirão semana passada, e esta noite lá na Arena do Jacaré, mais 2-0, né? Mais 2-0 Galo, mais um gol do Rony, né? Que foi eleito o melhor em campo, inclusive recebeu o troféu, que é o de melhor em campo, de craque do jogo, da Gerdau, que é mineira de coração, né? Troféu esse, desenvolvido layout, cortado e executado pela Metalvest, que é uma das parceiras do canal do Bolivar, né? Então, o Rony deixando mais um, e está feliz da vida o Rony, e a massa está feliz da vida, porque o futebol que o Atlético apresentou é um futebol, assim, de encher os olhos, podemos dizer assim, para esse início de temporada 2025, que levantou, de fato, o astral da massa do Galo, presente na Arena do Jacaré e espalhada no mundo todo. O Diegão mesmo, da Coque-Fu, né, que está lá em Grenoble, está lá pertinho de Lyon, falou: Bolivar, já estou ligado aqui no pós-jogo, né? Então faça igual o Diegão, mande sua mensagem para cá. Hoje vamos fazer essa live interativa, e esse pós-jogo, 2-0, né? Dessa feita por uma questão de compromissos pessoais, não teremos a presença do ótimo jornalista que está sempre conosco, é parceiro do canal, o grande Vitor Martins, mas estarei com você aqui para analisarmos esta vitória, mas também essa classificação do Atlético, que, como eu disse, vai em busca do hexacampeonato. Né? A turma está chegando, são exatamente 10 horas e 19 minutos. O Galo ganhou, venceu e venceu muito bem. Realmente venceu muito bem, uma partida, a melhor partida do Atlético este ano, sem dúvida alguma, e já vimos, já dá para notar, sem dúvida, né, o dedo, né, a qualidade do comando técnico do Cuca, que na entrevista coletiva exaltou isso, né, um time que joga para frente, com velocidade e que não sofre gols, né? O Atlético, com essa vitória, chegou a 7 vitórias consecutivas, 6 pelo Campeonato Mineiro e uma pela Copa do Brasil no meio da semana, quando venceu por 2-0 o Tocantinópolis, né, de Tocantins, e acabou superando de fase, indo para a segunda fase. Lembrando que o Atlético, nessa segunda fase, será mandante e receberá o Manaus no Mineirão. No Mineirão. Mas vamos falar dessa vitória do Atlético na Arena do Jacaré. O que você achou? Como você tem visto as atuações desses reforços que chegaram para a temporada 2025? Eu tive, inclusive, a oportunidade de estar presente, né, pelo canal do Bolivar, na Arena MRV, ontem, na apresentação do Rony e do Caio. Né? E percebe, é muito fácil perceber, dentro de campo, vimos isso, a felicidade do Rony de vestir a camisa do Atlético. Ele que já havia feito assistência, já tinha feito o gol, hoje voltou a marcar, abrindo o placar, depois de uma ótima assistência de Coelho, que é mais um reforço que chegou em 2025 e como encaixou como uma luva, ou como eu tenho mania de brincar, encaixou igual o dedo no nariz, né? Porque, de fato, realmente vem jogando muita bola, assim como o Natanael na lateral direita, assim como o Gabriel Menino. Tá? Então, hoje, realmente, o Atlético tem um time e teve uma presença, teve uma atuação que enche, de fato, de orgulho e de esperança, por que não, para 2025. Se 2024 já ficou para trás, essas vitórias na sequência, essa classificação, que não foi fácil, porque o Atlético acabou priorizando
né, a fazer a pré-temporada lá no FC Series, nos Estados Unidos, quando empatou naquelas duas oportunidades e quando o time sub-20 acabou empatando aqui no início do Campeonato Mineiro. Mas o Atlético mostrou que tem camisa, tem bola, tem tradição, né? Estreou o time principal empatando com o Coelho, saindo atrás e tendo força para buscar um empate, 1-1 diante do América. O América que será finalista, o Coelho que será o finalista junto com o Atlético deste Campeonato Mineiro 2025, que vamos em busca do hexacampeonato. Quero agradecer a todos por essa audiência maciça que está chegando aqui, mais de 574 pessoas ligadas conosco nesse pós-jogo do canal do Bolivar. Mande sua mensagem para cá, faça sua inscrição no canal, ative as notificações, vamos resenhar muito de Galo. Aproveite que essa live é uma live interativa. E eu quero agradecer sempre a pessoa do meu amigo, do Beto Guerra, que generosamente transmite essa audiência para cá, para a gente dar sequência a esse trabalho do Hoje Tem Galo, que começou lá cedo. Começou com o pré-jogo, com o R, com o Repsol, com o Eduardo Guerra, com o Beto Guerra, enfim, com essa turma que cuida muito bem das coisas do Galo e transmite, né, já há muitos anos, o Atlético através da Web Rádio Galo, através do canal Eu Acredito, através do novo canal do Eduardo Guerra, né? Então, abraçando o Beto e a todos vocês que vieram, permaneçam conosco, mande sua mensagem para cá, aproveite para a gente bater essa bola, aqui a bola rola redonda, né? Assim como rolou esta noite lá na Arena do Jacaré, o Atlético fazendo 2-0 em uma classificação, como eu disse, tranquila, sobre o bom time e corajoso time do Tombense. Não é à toa que, mais uma vez, é campeão do interior. Não por acaso, foi o time de melhor campanha da primeira fase, com 16 pontos, os mesmos 16 pontos do Atlético, mas com uma vitória a mais. Mas é aquela história, o Atlético é o grande dono do chão, né? E quando tem garrafa vazia para vender, o Atlético mostrou, claro, que tem muito mais qualidade, até muito em função do investimento e da tradição. Mas parabenizar o trabalho que é feito pelo Tombense, da simpática cidade de Tompos, né, que chegou mais uma vez como semifinalista no Campeonato Mineiro e acabou ficando pelo caminho, mas também enfrentando o Atlético, que realmente tem um time muito mais qualificado. Um time que mostrou, inclusive, não só pela vitória, mas pelas alternativas, né? Como o Coelho encaixou bem, como eu vinha falando, como o Rony volta a ter uma atuação destacada, como o Natanael passa uma segurança desde que chegou, como o Gabriel Menino faz bem aquela função ali, e isso sem falar do Everson, né, que é o melhor goleiro do Brasil, que fez uma defesa de pênalti no segundo tempo. O Tombense poderia diminuir, e no Anderson, o Ligeirinho acabou ligeiro, né? O Ligeirinho acabou recebendo o pênalti do Alonso, e o Everson fez uma defesaça. Poucas vezes eu vi uma defesa tão difícil e tão bonita numa cobrança de pênalti, porque o Anderson solta o pé, bate com convicção, bate no canto, bate firme, e o Everson se estica todo para impedir o gol do Tombense, né? E parabenizando o Atlético, que se vem de 7 vitórias, vem também de 7 jogos sem sequer sofrer gols, né? Fica muito claro a qualidade do trabalho do técnico Cuca desde que chegou, e a primeira coisa que ele arrumou foi o sistema defensivo. Se ano passado o Atlético, mesmo no Campeonato Mineiro, salvo engano, sofreu mais de 11 gols, nessa edição sofreu apenas 2. Diante do Democrata Pantera, ainda com o time sub-20 jogando, naquele empate 1-1, e o outro do Fabinho, do Coelho, do América, né, no primeiro jogo, com o time titular, com o time principal, e foi só. E ainda não perdeu. E o Atlético é um dos únicos times no Brasil da Série A que ainda não perdeu. Salvo engano, Atlético, Internacional de Porto Alegre e talvez o Vitória da Bahia. Mande sua mensagem para cá. Olha se eu estou equivocado aqui, né? Mas mande sua mensagem para cá, me ajude a fazer esse pós-jogo. Vamos falar muito dessa classificação, vamos falar dessa trajetória que o Atlético trilhou até conseguir chegar a essa final, E não é uma final qualquer, é uma final que vale hexacampeonato. É a 19ª final consecutiva que o Clube Atlético Mineiro,
O grande campeão desse chão chegará mais uma vez para decidir. E nós temos que sempre valorizar. Papo de rural é papo de cruzeirense. É papo de rival que quer desmerecer aquilo que é nosso. O atleticano, como um verdadeiro mineiro, que sabe muito bem dos nossos valores e das nossas simplicidades, a gente sempre valorizou. É uma frase que eu tenho mania de falar: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Então, o primeiro campeão mineiro em 1915, o primeiro campeão de um torneio disputado em Belo Horizonte em 1914, um ano antes da Taça Bueno Brandão, campeão do cinquentenário de Belo Horizonte, campeão do centenário de Belo Horizonte e 49 vezes campeão mineiro, e vai em busca de arredondar a nota. Será? Tomara que sim. 50 vezes Galo seria um espetacular, ainda mais valendo um hexacampeonato, que, como eu disse, veio uma vez só. Lembrando que do outro lado tem um grande adversário, Eu cito sempre, e não falo da boca para fora, não falo palavras ao vento, é futebol, então eu sempre prego muito respeito também ao América Futebol Clube, que merecidamente é finalista também do Campeonato Mineiro 2025. O América, que não sabe o que é perder para o Cruzeiro há muito tempo, né? Que teve um pênalti aos 45 minutos, muito bem assinalado, e assinalado, eu falo, marcado pelo VAR, né? E bizonhamente desperdiçado. Eu poucas vezes vi um pênalti tão mal cobrado assim pelo jogador do América. Mas nas cobranças alternadas, o Coelho saiu vitorioso e mereceu chegar a essa conquista, porque também fez uma ótima campanha, uma campanha melhor do que o Cruzeiro na fase classificatória, e eu tenho certeza que teremos dois clássicos, né? Dois grandes clássicos para decidir o Campeonato Mineiro 2025, Atlético e América, que foi considerado durante muitos anos o clássico das multidões, né? Eram os dois times mais tradicionais. O Galo sempre mais popular, sempre foi o time do povo, sempre foi um time do povo. Quando o Cruzeiro Esporte Clube, né, que foi fundado em 2 de janeiro de 1921 com o nome Società Esportiva Palestra Itália, né, tem que mudar de nome por causa da guerra, mas sempre ligado à questão, à origem, à imigração italiana, né? Muitas vezes até não poderia determinados jogadores jogar ali naquela agremiação e acaba mudando de nome, e o Atlético sempre foi o clube popular. Tanto é que eu tenho mania de falar isso, e não é que sou eu que tenho mania de falar isso. Isso está na história, isso não tem como mudar. O Atlético sempre foi o dono do chão e as torcidas do América a torcida do América acaba diminuindo demais, né? Depois da era Mineirão, depois de 65, boa parte migra para a torcida do Cruzeiro, que vencer na Taça Brasil de 66 acaba tendo um crescimento muito grande, mas sequer igualar a torcida do Atlético. E os números estão aí, né? Quem conviveu na década de 70, 80, 90, 2000 no Mineirão, sempre viu a massa do Galo presente, a superioridade sempre foi latente, né? E quanto a isso não existe discussão, tinha até aquela tradição que todo mundo participava daquele empurra ali naquele antigo Mineirão, né? Então era cogitado, inclusive, caso o Cruzeiro chegasse à final, não chegou, o Coelho foi mais competente, que poderíamos ter, as diretorias de Atlético e Cruzeiro estavam conversando, né, sobre a possibilidade de termos clássicos com torcida meia-meia, do qual eu sou um defensor. Mas o Cruzeiro não chegou, o Coelho chegou com mérito e o Atlético, então, nem se fala. Com a vitória de hoje, fazendo 4-0 no agregado. Mande sua mensagem para cá, é muita gente já ligada conosco. Eu quero agradecer mais de 718 pessoas ligadas nesse pós-jogo, que já virou tradição do canal do Bolivar, e tem sempre a parceria do ótimo jornalista Vitor Martins. Um grande abraço para o Vitão, que está nos assistindo, teve alguns compromissos particulares, então essa live vai ser aqui, ó, é no tete a tete. Sou eu e você para falar dessa classificação do Galo, né? E essa chegada pela 19 vezes à final do Campeonato Mineiro, de forma consecutiva, né? Vamos lembrar, antes de entrar nesse pós-jogo, como é que foi a trajetória do Atlético em 2025? Primeiro nós estreamos lá em Ubá, terra de Ari Barroso, empatando com o Aimorés, né, que debutava na primeira divisão, na elite do Campeonato Mineiro. Nós empatamos em 0-0 lá com o Sub-20. Depois o Atlético recebeu o Democrata, acabou ficando no empate 1-1 e fechou
contra o Pouso Alegre, o Pousão, fora de casa, no empate também em 0-0. Essa foi a participação da equipe sub-20 do Atlético, que teve como o nome mais promissor o do nosso goleiro reserva, o Gabriel Delfim. Né? Poucos jogadores aproveitaram aquela oportunidade, poucos jogadores se destacaram, tanto é que se esperava muito, por exemplo, de Robert, que havia sido comprado no ano anterior por empréstimo, emprestado do Atlético, e agora, depois dessas 3 partidas que ele participou, acabou sendo emprestado para ganhar experiência, ganhar mais rodagem. Mas começou dessa forma, com esses 3 empates. E depois o Atlético já tinha essa pressão sobre os ombros, né? Porque tinha o Coelho, o América, o adversário na finalíssima, e acabou empatando 1-1, tendo saído atrás. Depois o Atlético fora de casa contra o brioso Leão do Bonfim, o Vila, né? Grande Vila Nova, de muita tradição. O Vila e Atlético que fala, o Atlético e Vila que fazem o clássico vovô, porque o Vila também é de 1908. Infelizmente, o Vila acabou sendo rebaixado para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ficou rebaixado o Vila Nova e acabou perdendo no Castor Cifuense, no Alçapão do Bonfim, acabou perdendo por 1-0, né? Aquela assistência do Scarpa para o primeiro gol do Hulk, que mais uma vez, tudo leva a crer, será artilheiro do Campeonato Mineiro. Né? O Hulk que já tem 8 gols na temporada e 7 gols no Campeonato Mineiro. Tudo leva a crer que o incrível Hulk será mais uma vez o artilheiro do Campeonato Mineiro. Então, depois dessa vitória contra o brioso Leão do Bonfim, o Atlético venceu o Atlético Assaf de São João del Rei, que deve ser comandada, inclusive, pelos empresários do Vinícius Júnior. Fez uma ótima partida do Atlético. Todo mundo apostava, depois da postura que o Atlético teve, que seria um dos semifinalistas, e acabou ficando de fora com derrotas no finalzinho inesperadas, né? Mas o Atlético suou muito, teve que lutar muito para vencer por 1-0. Aí chegou o clássico, e no clássico, aí deu galo, né? Aí deu galo, 2-0 Galo. E como foi importante essa vitória no clássico, primeiro que o Atlético estava pressionado demais. Um empate eliminaria o Atlético de continuar rumo ao hexacampeonato. Então, a pressão era toda nossa, a decisão era toda do nosso lado, a pressão também. E o Atlético mostrou, mais uma vez, um time cascudo, né? Um time cascudo e muito bem dirigido pelo Cuca. E mais do que isso, uma solidez defensiva. É o que está fazendo o torcedor atleticano neste 2025, dar a volta por cima, esquecer de toda aquela frustração que foi o final de 2024 e começar a acreditar de novo. Foi muito legal ver a massa do Galo na Arena do Jacaré, cantando uns 90 minutos, e você vê pelas ruas, você sente aqui nos arredores, eu estou aqui no bairro Sion, a turma soltando foguete, gritando Galo e feliz da vida com a apresentação que o Atlético teve hoje, uma apresentação segura, intensa, né? Voluntariosa, alegre, né? Solidária, como a gente gosta de ver, e como o técnico Cuca consegue empregar nesses times, né? É por isso que eu acho muito legal. A gente já começa a ver realmente o dedo do Cuca, e ele, como eu disse, falou disso na coletiva. Então, aquela vitória no Clássico foi de suma importância, isso resgatou ainda mais o moral, e o moral é muito importante, porque o moral tem a ver com o mental, tem a ver com a alegria no futebol, tem a ver com a confiança para tentar um passe, para fazer um lançamento, para bater a gol. Isso é realmente muito fundamental, isso é muito decisivo. Tanto é que na última partida, ainda na fase classificatória, o Atlético venceu o Gato do Mato de Itabirito por 3-0. E aí acabou se classificando, e vejam vocês, apenas como a segunda melhor campanha. E acabou por esse regulamento, que vem desde 2023. O Atlético foi contra esse regulamento no arbitral, na Federação Mineira de Futebol, um regulamento que traz algumas distorções, né? O Atlético acabou ficando com a segunda melhor campanha geral, atrás desse Tombense, pelo critério de desempate de vitórias, né? E chegamos a essas semifinais, semana passada no Mineirão, mais de 27 mil pessoas presentes, e o Atlético vencendo por 2-0, com 2 gols de Hulk, aliás, aquele golaço monumental e magistral de falta, do incrível Hulk, ele realmente esmaga
ele realmente é diferenciado. E esta noite, na Arena do Jacaré, mais 2 gols, um do Rony e outro que seria também do Rony, mas o zagueirão do Tombense acabou dando de biquinho, fazendo 2-0, e poderia ter sido 3, né? Porque o Arana acaba batendo uma bola ali, ela acaba desviando no Scarpa, que estava de fato impedido, né? Ainda no primeiro tempo, poderia ter sido 2-0, mas o que chamou a atenção e que merece ser valorizado é a intensidade que o Atlético jogou, né? Perde a bola, já pressiona, bloco alto e com muita velocidade e muitas alternativas, né? Pelo lado esquerdo, pelo lado direito, com o Coelho, com o Rony, com o Hulk, depois fazendo as modificações, aí entra o Daverson, entra o Bernard, que vai recuperar o melhor futebol dele também, tenho certeza, tanto é que já marcou gol contra o Coelho, já fez assistência diante do Tocantinópolis, quarta-feira passada pela Copa do Brasil, para o Rony fazer o primeiro gol dele. Então, uma vitória merecida, uma classificação merecida, e o Atlético vai em busca do hexacampeonato. Eu acho que está, para começar, é mais ou menos essa abordagem, mas eu quero a sua opinião. Como eu disse, a sua opinião é muito valiosa e vamos aproveitar que hoje estamos tete a tete aqui para a gente registrar o máximo de participações possíveis, né? Eu quero lembrar, inclusive, que no Twitter, no X, no Bolivar B9, abraçando a turma, quase 200 pessoas ligadas só no X, só na minha conta lá no X, falar para o pessoal que se não fez a inscrição ainda,